Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu sempre gosto de dizer isso, eu fico muito feliz de estar aqui pregando a palavra do Senhor. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. E alguns dias atrás eu parei refletindo o quanto o Senhor tem sido bom em minha vida, o quanto o Senhor mudou a minha história. A partir do momento que eu entreguei a minha vida nas mãos dEle, eu tenho visto que o Senhor tem mudado a minha vida cada vez mais. A gente passa por alguns problemas, passamos por alguns apertos, mas o Senhor nos diz que Ele todos os dias estaria conosco. Eu vou dizer para você nesta noite, irmão, eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a sua vida nesta noite, mas eu vou dizer para você que o Senhor não te abandonou. O Senhor continua, Ele espera você todas as noites, Ele espera a sua oração, Ele espera o seu clamor. O Senhor vai falar para você nessa noite, Ele não te abandonou. Pois tudo que tem irmãos, que abrissem comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 25, vamos estar ali no versículo 6. Aleluia. Durante o momento que os irmãos estão procurando, eu quero ser grato também ao pastor pelo convite, ser grato também ao Senhor por ter me dado a minha esposa e quero dizer a ela que eu a amo muito. E obrigado pela família linda e maravilhosa que ela nos deu. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 6. Amém, irmãos? Vai nos dizer assim: mas à meia-noite ouve-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Repita comigo, igreja. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Coloque a sua Bíblia no teu banco e ore comigo neste momento. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por mais um dia, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar em tua casa. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, mesmo a gente não vendo. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar em nossas mesas, Senhor. Pai, nesta noite, Pai, eu entrego a minha vida em tuas mãos, Senhor, porque de mim mesmo, Senhor, para a tua igreja não tenho nada a dizer, pois a semente, a palavra é do Senhor, Pai. Eu peço a Ti que nesta noite a sua semente, Deus, venha ser lançada nesta igreja e ela venha ser, meu Pai, colocada em terra boa, onde ela venha frutificar, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, pela autoridade que é no nome de Jesus Cristo, se houver alguma potestade maligna nesta igreja, querendo tomar a atenção da tua igreja, Pai, eu a repreendo pelo poder do nome de Jesus Cristo. Mas eu peço a Ti, Senhor, que a tua igreja, Senhor, venha se conectar com o Senhor neste momento, que a tua igreja, Pai, venha conectar com a palavra nesta noite. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, sempre glorificando o nome daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Irmãos, todos nós sabemos que Jesus, ele gostava de reunir multidões. Jesus, onde ele estava, sempre tinha uma multidão atrás dele. E durante no meio dessa multidão existiam vários tipos de pessoas. Pessoas que queriam ver Jesus, pessoas que queriam um milagre, pessoas que eram apenas curiosas. E Jesus, um dia, ele junta uma multidão. No capítulo 23 de Mateus, ele vai falar sobre a vinda do Filho do Homem. E ele vai dizer que era para todos estarem em vigilância, pois nem os anjos, nem o próprio Filho de Deus saberia a hora. Mas ele dizia que todos deviam estar em vigilância. E Jesus vai terminar dizendo no versículo que seria que nem nos dias de Noé. Todos nós conhecemos a história de Noé, onde Deus vai chamar um homem chamado Noé, e vai dizer para este homem construir uma arca. E durante o momento que ele construía essa arca, acredito eu que Noé
Aquele povo daquela época não acreditava que viria um grande dilúvio, pois eu creio, vocês sabem, nunca existiu chuva até aquele momento. Nunca tinha chovido. Eles nunca ouviam falar de água caindo do céu. E todos nós pregamos o Evangelho, todos nós que temos a oportunidade de dizer da palavra do Senhor, nós dizemos que um dia o Senhor viria buscar a sua igreja. Só que tem gente que vira para nós e fala assim: rapaz, eu já tenho 50 anos de idade e prego isso para mim desde quando eu nasci. É verdade. Muitos anos se prega que Jesus viria buscar a tua igreja. Só que hoje, aqueles crentes que estão conectados com o Senhor, eles sentem que Cristo está vindo buscar a sua igreja. Eles sentem que já está chegando as últimas horas. Eles sentem que o Senhor virá buscar a sua igreja. Pregam sim, nós continuamos pregando que Jesus vai vir buscar uma igreja. Só que parece que as pessoas estão com os ouvidos tapados, não querem escutar a mensagem do Senhor. E Jesus, ele continua pregando para aquele povo, onde ele vai pregar uma parábola falando sobre 10 virgens. Jesus, ele gostava muito de falar parábolas, porque as parábolas ele usava para que o povo entendesse melhor as palavras dele, para que o povo entendesse mais sobre o reino, sobre salvação, sobre mudança de vida. Era o jeito mais fácil que Jesus tinha de falar com o povo que estava perto dele. Era o jeito que Jesus achou para dizer para eles: olha, preste atenção naquilo que eu estou falando. Porque eu vou dizer para os irmãos, o Evangelho é simples. O Evangelho de mudança é o Evangelho simples. Hoje inventaram várias coisas, querendo enfeitar muito o Evangelho do Senhor. Eu vou dizer para vocês, o nosso Jesus é muito simples. Eu vou dizer para você que ele era tão simples, que o dia que ele vai chegar numa casa, ele vai lavar o pé de todos os discípulos. Alguém teria coragem de lavar o pé do seu irmão aqui nessa noite? Eu estou falando para vocês, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, ele lavou os pés dos seus discípulos. E chegando em Pedro vai dizer assim: não, Senhor, eu não mereço ter os pés lavados do Senhor. E Jesus vai dizer: Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, eu não tenho parte com você. Olha que forte que o Senhor vai dizer para Pedro: se eu não lavar os seus pés, eu não tenho parte com você. Pedro vai dizer naquele momento: Senhor, não lava apenas os meus pés, mas lava-me por inteiro. Pedro estava dizendo: Senhor, se for para ter parte contigo, eu quero. Então me lava por inteiro. Eu quero me entregar não apenas os meus pés, mas eu quero me entregar por inteiro para o Senhor. E Jesus vai falar essa parábola, falando sobre as 10 virgens. Nós acreditamos que as 10 virgens estavam no mesmo lugar, com o mesmo objetivo. Nós acreditamos que o Senhor, ele vai dizer, ele vai dividir elas. O próprio Deus, ele vai dividir elas em 2 grupos. Um grupo de imprudentes e grupo de prudentes. O próprio Jesus, ele vai selecionar, ele vai revelar na palavra dele que existia entre essas 10 virgens 5 imprudentes e 5 prudentes. E Jesus vai selecionar elas falando que viria um noivo, para uma festa de casamento. Porque essas 10 virgens, elas representavam as madrinhas do casamento. Porque no casamento judeu, essas mulheres, elas ficavam no meio do caminho, iluminando o caminho para o noivo passar. Porque nós todos sabemos que naquela época não tinha luz nas ruas. As ruas eram pouco iluminadas e pouco existia gasolina, álcool, alguma coisa inflamável para servir de luz. Então elas carregavam em suas mãos umas lamparinas.
meios para o noivo chegar. E quando o Senhor vai começar a falar sobre essas mulheres imprudentes, porque vai se ouvir um grito: eis aí o noivo. Só que antes disso, igreja, elas estavam esperando. E passou-se um tempo, a palavra do Senhor vai dizer que elas adormeceram. E foram as 10, não foram só as imprudentes. Todas elas adormeceram. O que eu vou dizer para os irmãos nessa noite? Às vezes se sentir fraco, às vezes querer parar, às vezes o evangelho doer em você. É só Deus mostrando para você que você não é de ferro, você não é de concreto, você é um ser humano que precisa dele todos os dias. Ele está mostrando para você que quem te sustenta de pé é a palavra dele, é a presença dele que te sustenta de pé. Às vezes choramos mesmo, às vezes nós estamos em casa e falamos: meu Deus, eu não aguento mais. E quando elas adormecem, é como se isso acontecesse. É como se elas falassem: eu não estou aguentando mais esperar. A espera está doendo em mim. E elas acabam adormecendo. Só que quando surge o grito, à meia-noite, aí vem o noivo, todas elas se acordam. Só que as imprudentes estavam com um problemão. O azeite delas tinha acabado. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, porque nós vamos focar nessa parte: a falta do azeite, que tem sido um problema constante nas igrejas de hoje em dia. A falta do azeite. E não estou falando de azeite físico, não. É o azeite espiritual que há dentro de você. Se o noivo gritasse agora aqui, ó, está chegando o noivo, trocou a trombeta, e apagasse tudo, só as lamparinas que tinham azeite que iam ficar acesas. Quem teria coragem de falar: a minha ia ficar? Quem teria coragem de dizer: a minha lamparina tem azeite de reserva? Hoje não se vê falando isso nas igrejas mais. A mensagem que Jesus virá buscar na tua igreja não é pregada mais. Deixar a mensagem que Jesus virá buscar na tua igreja para lá. Porque hoje o povo só quer saber de bênção. Falou que a igreja de bênção está lotada. Então trocando o evangelho do Senhor por palhaçada. Falou que tem pregador que revela, que faz um monte de coisa. A igreja está cheia, mas ninguém quer saber da mensagem do Filho. Ninguém quer saber da mensagem que Jesus irá buscar a sua igreja. Porque essa mensagem não dá ibope. Essa mensagem não chama a atenção de ninguém. Pelo contrário, essa mensagem exorta. Essa mensagem dói. Mas nós acreditamos que quando o pai exorta o seu filho, porque ele ainda o ama. Eu venho dizer para você nessa noite: Jesus te ama muito. Olha para o irmão do seu lado e fala: Jesus te ama muito. Você só está aqui hoje porque Ele te ama muito. Glorifique o nome dEle, igreja. Só que quando Jesus está falando das virgens imprudentes, e essa parte vai apertar um pouquinho, mas os irmãos me perdoam. É a mesma coisa que Jesus está dizendo. O povo está distraído na igreja. E hoje Satanás, a maior armadilha dele não é te tirar da igreja, não. Pode ficar preocupado, não. Porque Satanás até te quer aqui dentro, mas ele te quer distrair. Porque o que te muda é a palavra. E se ele conseguir te manter distraído,
distraído na igreja, você vai ficar aqui o resto da sua vida e nunca vai conhecer Cristo. Porque a maior arma de Satanás é a distração. Muitas das vezes estamos dentro do culto e se o celular ficar no bolso, a gente desbloqueia para ver a mensagem. Porque Satanás tem a grande arma dele, é essa. Ele não te preocupa de tirar você do louvor, ele não te preocupa de tirar você de qualquer coisa da igreja, ele deixa você até participar de algum departamento, mas o tempo que ele conseguir te manter distraído, para ele está ótimo. Todo mundo já escutou falar, né? Que existe um muro do lado do Senhor, do outro lado do diabo, e quem está em cima do muro? Quem está em cima do muro está distraído. Você que está em cima do muro, você que está com dúvida, que você que quer parar, você que quer desistir, eu venho te dizer, você nunca conheceu Jesus na sua vida. Tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos e irmãos, filhos tão longe do Pai. E Jesus vai continuar falando sobre elas. Porque nas igrejas nós temos pessoas imprudentes, são pessoas que não pensam o que vai acontecer lá na frente. Mas tudo que você faz agora terá um preço muito alto lá na frente a se pagar. A pessoa imprudente, ela não pensa no ato que vai acontecer, porque ela age de qualquer maneira. É como se ela servisse qualquer Senhor. É como se ela servisse qualquer Deus. Só que aquele que é prudente, ele observa, ele olha, ele pensa antes de falar. Há uma grande diferença. E quando eu estava ali no supermercado, eu lembrei de uma outra parada, falando sobre o joio e o trigo. O Senhor vai falar que eles crescem juntos, até se parecem. Algum deles compram até a roupa do congresso, vão nos louvores, fingem na igreja, mas aperta para você ver. Você quer conhecer o joio? Aperta o joio para você ver. Aperta ele se não quer parar. Aperta ele se não quer sair. Mas eu quero te falar para você, quando o joio verdadeiro é apertado, dentro dele não tem nada. O joio verdadeiro, que parece com trigo, quando você amassa ele, você acha que vai ter uma semente, mas dentro do joio não existe nada. É como se pegasse uma capa e vestisse de trigo, ficasse fingindo ser trigo, até cresce junto com o trigo, aprende alguma coisinha, mas quando aperta está vazio. Mas pega aqueles crentes que é trigo, aí você vai ver que é verdade. Aquele crente que é trigo, é só você apertar ele que você vai ver. Ele tem alimento. E muitos vão te perguntar: qual é o alimento que tem dentro do trigo? A palavra do Senhor. Ela pergunta: esse é o alimento do Senhor. Eu dizer para você nesta noite: chega de ser joio. O Senhor te chama para servir o alimento dele. Espírito Santo, E o Senhor vai continuar falando a parábola. Ele vai falar sobre as imprudência. Que quando o noivo grita, aí vem o noivo, elas estão preparadas, estão com azeite de reserva, estão cheias da presença do Senhor, estão cheias da presença de Deus. E outro dia eu, muito curioso, quem me conhece sabe que eu gosto muito de Levítico, e eu fiquei preocupado, muito perguntando comigo mesmo: rapaz, quando o sacerdote, em Levítico 6,13, ia tirar
azeite e derramava daquele fogo sobre ela. E o tempo que ele ia lá fora, trocar de roupa, jogar a cinza fora, o fogo ainda continuava queimando. Fogo consumido. Que seja que o dia queimou aqui. E durante o momento que esse fogo queimava, nós vamos dizer que o povo prudente do Senhor, ele tem que ter fogo. Porque crente desanimado é crente apagado, é crente que só carrega cinza, é crente que no culto desse, a boca está congelada e não dá glória para o Senhor. Porque está duro, não sai para aleluia. Esse aí a gente não preocupa não, esse aí está carregando cinza. Mas aquele que é cheio de lenha, qualquer brechinha que dá para ele, é glória a Deus, é aleluia, ele está na Senhor. Caia fogo do céu, esse altar mostra a paz de bom e a Deus em Israel. E creio eu que muitos estão preocupados, querendo saber se tem azeite ou se não tem. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o nosso Deus é tão misericordioso que a Bíblia vai nos falar sobre uma viúva que vai chegar no profeta Eliseu e vai dizer para ele: olha, eu não tenho nada em minha casa. E o profeta vai dizer para ela: o que você tem lá? Ela: eu tenho um restinho de azeite. O profeta falou com ela assim: ó, vai aos seus vizinhos e recolha várias vasilhas. Quantas vasilhas? Várias vasilhas. Só que nós lembramos que a resposta que ela deu para ele foi que ela só tinha um pouco de azeite. Ela só tinha pouco. Só que nós acreditamos que o nosso Deus, ele não preocupa com quantidade. O nosso Deus, ele não preocupa com o que tem para fazer. Ele está preocupado com aquele que quer fazer. Então, Senhor, a palavra de Deus vai nos dizer que aquela mulher, ela vai para sua casa, ela recolhe as vasilhas e ela começa a despejar de uma vasilha para outra, de uma vasilha para outra, e só foi enchendo, de uma vasilha para outra. E a palavra do Senhor vai
judeu. Preste bastante atenção. Os estudiosos vão nos dizer que o casamento judeu no Oriente, o homem ele levava um alto valor em dinheiro, um alto preço, para que quando ele chegasse na casa da noiva, ele pedisse ao seu pai, a ela, a mão da sua noiva. E ele também não levava só apenas a oferta, não apenas só o dinheiro, mas ele também levava o vinho e também levava o pão. E durante esse momento que eu estudava isso na minha casa, eu lendo isso, eu achei uma história semelhante na Bíblia. Porque aquele homem, ele levava um alto preço, e levava o vinho e também levava o pão. E quando ele tinha a noiva para ele, quando ele conseguia conquistar a noiva com aquele alto preço, ele pegava a garrafa de vinho, ele pegava o pão e partia com eles. Ele sentava com o pai, sentava com a noiva, ele partia aquele pão, mostrando que ele tinha conseguido conquistar aquilo que ele desejava em seu coração, que era a sua noiva, a noiva amada, a noiva escolhida, a noiva que ele apontou e falou: é essa que eu quero casar, é essa que eu quero ter para sempre do meu lado, essa é a minha noiva, essa é aquilo que eu quero passar o resto da minha vida com ela. E a gente pega Jesus numa cruz, pagando um alto preço para que eu e você esteja com Ele. Ele pega o sangue dele, que hoje na igreja é representado pelo vinho, na Santa Ceia, e o sangue dele te purifica de todo pecado. E quando ele pega o pão, ele parte e dá graça dizendo: esse é o pão da minha vida, esse é o pão do Senhor. O Senhor está dizendo para a igreja que quando ele parte o pão, ele chama a sua igreja para a comunhão. Ele chama a igreja para a comunhão, porque o sangue dele te limpa de todo pecado. Mas quando ele pega o pão, ele parte, ele te chama para a comunhão, ele te chama para a mesa, ele te chama para ser noiva amada dele, ele te chama para ter vestes limpas e transformadas, ele te chama para ser uma noiva limpa e separada para ele, ele te chama para ser transformado, ele te chama para ter uma vida nova, ele te chama para te chamar de noiva amada. E nos últimos dias, igreja, essa noiva, ela irá morar com o seu Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o noivo chega, e essas 5 prudentes, elas entram com ele para as bodas, para a festa de casamento. E quando elas estavam lá na festa de casamento, as 5 prudentes chegaram. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que a porta estava fechada. E elas gritaram: Senhor, Senhor, deixe-nos entrar. E o noivo vai dizer: eu não vos conheço. Entenda, igreja, a gente marchar esse tempo todo no Evangelho, para chegar no grande dia e dar de cara com as portas fechadas, escutando o Senhor dizendo: eu não vos conheço. Pensa quão forte é isso, porque todos nós sabemos que quando o Senhor virá buscar a sua igreja, só existirá 2 caminhos: o caminho da presença do Senhor e o lago de fogo. Então todos nós sabemos que aqueles que não conseguirem entrar, aqueles que não forem noiva limpa do Senhor, aqueles que não servirem Deus verdadeiramente, será lago de fogo, será perdição, escuridão e ranger de dente por
Entenda, eu não quero te fazer medo, mas o Senhor manda pregar nessa noite uma mensagem de vigilância, porque o dia dele vir buscar a sua igreja está próximo, e muitos estão dizendo que o noivo tardou, mas ele deixou uma mensagem para nós, que ele iria ao Pai, mas ele iria preparar lugar para nós. Mas o lugar que ele está preparando é apenas para a noiva dele. Hoje inventaram um evangelho de facilidade, onde eles tentam alargar o caminho e a porta de qualquer maneira, achando que qualquer coisa desce na goela de Jesus. Falando de um Jesus, como o pregador disse outro dia aqui, um Jesus cardiologista que só olha coração. Olha, Jesus, ele olha o seu testemunho. O Jesus olha se você está falando mentira. Prostituição ainda continua sendo pecado. Adultério continua ainda sendo pecado. Pecado continua sendo pecado. Não adianta querer vir com pecado para a igreja e se esconder, porque o Senhor, ele vai te ver. Porque nos olhos dele ninguém esconde nada. E até que você consiga esconder por muito tempo, naquele grande dia, ele irá mostrar para todos o seu pecado. Mas eu quero dizer para você nessa igreja, nessa noite, igreja, fiquem vigilantes, entregue seus caminhos ao Senhor. Eu já estou terminando, queria pedir que os irmãos ficassem de pé. A palavra pregada nesta noite, ela fala sobre as virgens. A palavra nesta noite fala sobre virgens que não tinham azeite. Eu queria fazer um ato profético neste momento. Queria pedir que os irmãos dessem a mão ao irmão que está do seu lado, se possível fecharem até o corredor, porque nós acreditamos que o azeite, ele tem poder para multiplicar. E você que não tem, ou ele está no Senhor derramar sobre a sua vida nesta noite. E você que tem azeite de sobra, ora para ele multiplicar para o irmão também. Porque eu creio que o nosso Deus é um Deus provedor. Porque se um dia o Senhor chegar e nós tivermos as nossas lamparinas apagadas, infelizmente a mensagem que eu vou dizer para você nesta noite, você vai ficar. E nunca ninguém quer escutar isso de um pregador ou de algum pastor. E nem eu mesmo quero pregar isso. Mas aqueles que estiverem com as suas lamparinas apagadas, no dia que o Senhor chegar, infelizmente